Esse relatório de emprego que vai ser divulgado na sexta-feira, com relação ao mercado de trabalho em outubro, vai ser fraco. Isso significa que efetivamente o mercado de trabalho nos Estados Unidos colapsou e o FED está certo? Não. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Visão Macro Semanal da BB Asset. Eu sou o Zé Maurício Pimentel, economista-chefe, e mais uma vez a gente vai estar falando primeiro sobre a agenda e os mercados da semana passada e depois sobre a agenda dessa semana, que é uma agenda recheada, principalmente quando a gente pensa nos próximos passos do Banco Central americano. Na semana passada, a agenda macro foi relativamente pequena. Lá fora tivemos indicadores de atividade que vieram como nós estávamos imaginando. Manufatura ainda em território contracionista e setor de serviços ainda avançando no ritmo bastante lento. Aqui dentro, o principal destaque foi o IPCA 15. O indicador mostrou uma aceleração com relação à inflação anterior no mês de setembro. A inflação em outubro ficou em 0,54, um pouco abaixo do que nós estávamos imaginando, mas um número que mostra efetivamente que o Banco Central tem muito pouco conforto com relação à inflação corrente. Quando a gente olha para os mercados, tivemos bolsas em leve queda, alguma apreciação da moeda americana. E como é que a gente avalia essa dinâmica? Basicamente movido por a questão política no EU, a eleição que acontece no dia 5, e por um segundo motivo, basicamente a questão geopolítica. Vivemos mais uma vez um recrudescimento da guerra no Oriente Médio, com as tensões entre Irã e Israel escalando mais uma vez. Para a semana que se inicia, teremos dados importantes para a agenda americana quando a gente pensa principalmente na próxima decisão do FED. Primeiro, será divulgado o PIB do terceiro trimestre, a primeira prévia do PIB do terceiro tri desse ano. Na nossa projeção há uma desaceleração, na variação trimestral analisada, o terceiro tri deve ter crescido ao redor de 2,2%, um ritmo menor do que o observado anteriormente, mas ainda não condizente com a trajetória da inflação em direção a meta de 2%, ou seja, a convergência ainda está no ritmo bastante lento, o crescimento americano continua acima do seu potencial. Depois teremos os dados de inflação do mês passado no Venezuela. Se nós estivermos corretos, vai ter ocorrido uma leve desaceleração, basicamente por conta do setor de energia. E a gente está falando aqui no preço do petróleo, a gasolina nos Estados Unidos continua cedendo. Os outros indicadores continuam ainda bastante pressionados. Por fim, na sexta-feira, será divulgado o relatório de emprego do mês passado. E aqui o principal tendão de Aquiles do FED. O Banco Central americano justificou iniciar em setembro a flexibilização monetária no ritmo de 50 pontos, porque tinha uma preocupação muito grande com a desaceleração do mercado de trabalho. Naquele momento, nós ressaltamos que a fraqueza apresentada era pontual e devido a questões basicamente climáticas. Ainda assim, a decisão do FED foi tomada, 0,50 de corte em setembro, num comunicado que botava um peso excessivo no mercado de trabalho. Esse relatório de emprego que vai ser divulgado na sexta-feira, com relação ao mercado de trabalho em outubro, vai ser fraco. Se em setembro foi observada uma criação de 254 mil postos de trabalho, em outubro esse número caiu significativamente. A nossa projeção é algo em torno de 100 mil com viés de baixa. Isso significa que efetivamente o mercado de trabalho nos Estados Unidos colapsou e o FED está certo? Não. Isso apenas significa que a passagem de 2 furacões nos Estados Unidos efetivamente comprometeu o mercado de trabalho. Além disso, também contribuirá a greve que a Boeing vem sofrendo. E aqui é bom lembrar, quando a gente pensa em mercado de trabalho, quando a gente fala aqui na BB Asset que os salários continuam pressionados, que a última proposta feita pela Boeing aos funcionários foi um aumento de quase 40% dividido nos próximos 3 anos. 40%. Se a gente lembrar, há 2 meses atrás, os funcionários dos portos tiveram um aumento de 60%. No ano passado, os funcionários das ferrovias tiveram um aumento de 40%. Ou seja, o mercado de trabalho continua, via salário, colocando pressão na inflação de serviços. Então, a fraqueza que a gente vai ver nesse payroll é basicamente fruto da passagem de 2 furacões e não de uma fraqueza genuína do mercado de trabalho. A economia americana está longe de uma recessão, muito longe, diga-se de passagem. Por fim, lá essa semana, lá fora, a gente também vai ver a divulgação dos resultados corporativos de Alphabet, Apple, Amazon, Meta e Microsoft. Ou seja, é bem possível que alguma frustração ou com relação
ao lucro projetado ou com relação ao guidance, pode trazer mais volatilidade aos mercados. Vale lembrar também que se aproxima a passos largos o dia 5 de novembro, a eleição no ZEUA. É fundamental acompanhar daqui para frente as pesquisas de opinião, não a geral, mas dos swing states, ou seja, aqueles estados que mudam com frequência. Em 2020, Joe Biden recebeu 81 milhões de votos. Donald Trump recebeu 74 milhões de votos. Então a gente pensa, Biden ganhou por uma diferença de 7 milhões de votos. Não. Biden ganhou por uma diferença de 331 mil votos, que foram exatamente os votos computados nesses estados. Pensilvânia, Michigan, ou seja, estados que mudam de uma eleição para outra. Então, o fundamental agora, nessa disputa entre Kamala Harris e Donald Trump, é olhar as pesquisas de opinião nesses estados, para tentar entender como caminha, ou para que destino caminha a eleição americana. Mais uma vez, eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Deixo aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações, deixar seu like nesse vídeo, deixar seus comentários aqui embaixo, as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos. É fundamental para a gente aqui na BB Assets entender como você está recebendo esse vídeo, como você está recebendo essa informação, se ela está sendo ou não útil para você, onde a gente pode melhorar esse conteúdo. E lembrar você se inscrever na nossa página no LinkedIn. Está aqui o QR Code. Inclusive, na quinta-feira a gente vai estar realizando em São Paulo mais uma edição do Encontro de Economistas que a gente faz periodicamente, de 3 em 3 meses. Dessa vez a gente vai estar recebendo Fernando Honorato, que é economista-chefe do Bradesco, para um grande bate-papo na quinta-feira em São Paulo, que vai ser transmitido ao vivo pelo Teams. Então, se você entrar no nosso site do LinkedIn, você vai conseguir encontrar lá o link para você assistir esse evento na próxima quinta-feira de manhã. Muito obrigado, um forte abraço e até semana que vem.